Você provavelmente já ouviu falar sobre o poder da mente, sobre como pensamentos podem influenciar a realidade. Mas, e se eu te dissesse que, em apenas 7 dias, você pode mudar completamente a sua vibração, alinhar seu campo energético com a frequência da abundância e começar a atrair dinheiro de formas inesperadas e rápidas? Não é uma promessa mágica, é física quântica aplicada à vida real. E é exatamente o que o Dr. Joe Dispenza tem mostrado ao mundo. Consciência com resultados com transformação. Durante os próximos minutos, você vai mergulhar em um processo poderoso. Um método validado por milhares de pessoas no mundo inteiro. Pessoas comuns que estavam endividadas, inseguras, presas a crenças de escassez, e que, em questão de dias, começaram a experimentar uma realidade completamente nova, propostas de trabalho surgindo do nada, valores esquecidos sendo pagos, ganhos inesperados. E o mais importante, uma reconexão com o próprio poder de criar. Você vai entender como e por que isso funciona. E mais, vai aprender a aplicar isso dia após dia com total clareza. Tudo começa com uma decisão: parar de reagir e começar a criar. Joe Dispenza ensina que a maioria das pessoas vive num ciclo repetitivo, onde os mesmos pensamentos geram as mesmas emoções, que geram os mesmos comportamentos, que reforçam a mesma realidade. E para quebrar esse ciclo, você precisa fazer o que ele chama de despertar do observador. Observar seus próprios padrões, identificar onde você está operando no piloto automático, porque se você não muda sua mente, você nunca muda sua realidade. No primeiro dia, sua única missão é essa: tomar consciência. Observe o que você sente quando pensa em dinheiro. Medo, ansiedade, culpa, raiva, ou talvez uma mistura silenciosa de frustração e resignação. Perceba isso. Anote. Entenda que não é culpa sua. É condicionamento. Desde cedo, fomos programados a acreditar que dinheiro é escasso, difícil, sujo, e essa programação se enraizou no corpo, virou emoção, virou identidade. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser reprogramado. E você vai começar hoje. No segundo dia, você começa a ressignificar. Toda vez que um pensamento negativo surgir, você vai fazer o que Joe chama de interrupção do padrão. Vai respirar profundamente. Vai observar o pensamento. E ao invés de se identificar com ele, vai questionar: isso é realmente meu? Ou é um reflexo do que me ensinaram? Essa simples pergunta quebra a força do hábito. E quando você questiona a programação, você abre espaço para uma nova verdade entrar. Nesse dia, você começa a escrever uma nova história. A visualização entra no terceiro dia. Agora que você já desmontou parte da estrutura antiga, é hora de construir algo novo. Mas atenção, não basta imaginar, é preciso sentir. Joe Dispenza explica que o campo quântico responde à coerência entre mente e coração. Então, quando você visualiza um extrato bancário com o valor que deseja, ou se vê recebendo dinheiro com leveza, não visualize de forma fria. Imagine com emoção. Imagine sorrindo. Imagine chorando de gratidão. Imagine como se fosse real, porque para o cérebro, não há diferença entre o que você vive fisicamente e o que você vive intensamente no plano mental. Isso é neuroplasticidade, é recondicionamento neural, e é o que começa a mover partículas no campo. No quarto dia, o foco é elevar sua vibração ao longo do dia. Joe ensina que não adianta meditar 20 minutos pela manhã e passar o resto do dia reclamando, duvidando, se sentindo pequeno. Sua vibração precisa ser mantida. E como se faz isso? Com pequenas âncoras de presença. Toda vez que você tocar em algo, por exemplo, uma chave, um copo, uma maçaneta, repita mentalmente: eu sou abundante, o dinheiro flui até mim. Essa repetição não é superstição, é reprogramação vibracional, e quanto mais você repete com sentimento, mais isso se torna real. No quinto dia, você entra na frequência do agir como se. Esse é um dos princípios mais transformadores. Você vai começar a se comportar como alguém que já é próspero,
Mas não estamos falando de sair gastando sem responsabilidade. Estamos falando de postura interna, de andar com confiança, de agradecer com profundidade, de tomar decisões a partir da confiança e não do medo. Joe Dispenza mostra que quando você age como quem já é, você envia ao campo a assinatura vibracional do seu novo eu. E o campo responde de forma compatível. Ele não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. O 6º dia é o mais poderoso de todos, o dia da gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois que recebe, mas quem domina o campo quântico agradece antes, porque entende que o ato de agradecer já é a confirmação de que o universo está em movimento. Hoje, você vai escrever uma carta. Uma carta ao universo, como se já tivesse recebido tudo o que deseja. Descreva os detalhes. Como você se sente? O que mudou? Quem você ajudou? Escreva com emoção. Escreva como se estivesse vivendo o melhor dia da sua vida. Isso não é teatro, isso é frequência. E o campo responde à frequência. E então chega o 7º dia, o dia da colheita, o dia de soltar, de confiar, de parar de buscar e simplesmente permitir. Joe Dispenza ensina que as maiores manifestações acontecem quando você para de tentar controlar, quando você se rende, quando você confia que o invisível já está em curso. Nesse dia, você apenas agradece, você celebra, você observa e se coloca em um estado de receptividade, não com ansiedade, mas com certeza, não com pressa, mas com presença. E mesmo que o dinheiro ainda não tenha chegado fisicamente, você sabe, profundamente, que ele já existe e que está se aproximando com precisão. O que acontece a partir daqui é uma escolha. Você pode deixar que esses 7 dias se tornem apenas uma experiência interessante, ou pode transformar isso em um novo modo de viver, porque o verdadeiro milagre não é o dinheiro que chega. É a versão de você que emerge, confiante, serena, poderosa, criadora. E é essa versão que começa a atrair não apenas riqueza, mas pessoas diferentes, oportunidades, conexões, ideias. O fluxo da vida começa a se reorganizar. Joe Dispenza diz que quando você entra em coerência com o campo, não há limite para o que pode acontecer. Cura, amor, expansão, tudo responde à sua vibração. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabia, já sentia, já pedia por essa mudança. E agora a escolha está nas suas mãos. Então, respire fundo. Sinta a energia que pulsa dentro de você. Lembre-se, você não é o efeito da realidade. Você é a causa. Você não está separado do universo. Você é o universo em movimento e o dinheiro que você deseja já está na sua direção, porque você já se tornou a vibração que o atrai. Agora compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem. Escreva nos comentários: eu ativo o meu poder de manifestação. E lembre-se, o universo está sempre ouvindo, e agora ele está respondendo.